Bem-vindos novamente ao nosso canal Diálogos com a Juventude. Hoje vou dar sequência naquele tema da semana anterior entre pequena diferença entre o que seja estrutural e estruturante quando nós pensamos em que tipo de sociedade ou que sociedade os jovens querem para eles. Eu vou começar com um pequeno exemplo caseiro. Aconteceu comigo ontem. Saindo de um compromisso com a Clarissa e a Maria Clara, andando pela calçada, eu imediatamente me postei do lado da rua da calçada. E talvez em algum momento eu tenha ficado bastante próximo da rua, de tal sorte que a Clarissa se assustou e disse: pai, sai daí, tu pode cair e ser atropelado. Ato contínuo, eu disse para ela: minha filha, não tem problema, porque eu estou aqui para te proteger. É assim que a gente faz. Os homens andam na calçada, na parte da rua, para proteger as mulheres e as crianças. Eu não, naquele momento, não olhei muito para a cara dela. Eu imagino que cara ela deve ter feito. E quando voltei para casa, comecei a pensar na cena e me dei conta de que eu havia sido, primeiro, machista, por achar que o papel dos homens é proteger as mulheres. E segundo, fui misógino por achar que as mulheres não sabem se proteger, que são frágeis, que precisam da proteção dos homens. Isso, isso é o estrutural. Quando a gente fala, por exemplo, que o racismo é estrutural no Brasil, nós estamos falando disso, é algo que está, é uma estrutura existente de muitos anos, de séculos, e que está aí na sociedade. Mas teve um elemento que é o que eu chamo do estruturante, e que na sequência eu acabei dizendo para ela: quando tu tiver alguém, faz com que essa pessoa haja assim também. Cavalheirismo é uma coisa que não faz mal, é sempre bom. Imagino que ela deva ter pensado horrores. Talvez não tenha falado na hora por uma questão de educação, de respeito ao pai. Não que ela não pudesse falar, pode. Mas isso que eu acabei de fazer é o que eu chamo do elemento estruturante, que é a transmissão desses valores. E numa sociedade, o elemento estruturante é isso, é a cultura, que ela é transmitida, ela se renova, ela se organiza e se organiza de tal forma que ela vai passando de geração em geração ao longo do tempo e vai formando aquilo que hoje nós chamamos de estrutural. E é importante que a gente entenda bem essa sutil diferença, porque vai determinar exatamente o foco das ações que os jovens devem ter. Não que ações contra os aspectos estruturais não sejam importantes, são. As chamadas políticas afirmativas, elas são tão importantes quanto, só que elas carregam em si um pequeno problema. Vejam a questão das cotas. Por que tem tanta gente contra as cotas? Por que tem tanta gente que usa o argumento: ah, mas minha família nunca foi escravagista, nunca teve escravos, por que agora eu tenho que estar pagando por coisas que aconteceram há 100, 200 anos atrás? Exatamente porque há uma cultura que forma essas pessoas dessa maneira. E nós vivemos, e isso não é novidade, eu aqui não estou querendo impor verdades nenhuma, tudo isso que eu falo está aí para todo mundo conhece. Nós vivemos numa cultura religiosa monoteísta, principalmente uma cultura religiosa monoteísta, que transmite esses valores, que são os valores que nós temos hoje na nossa sociedade. E que são valores que eu uso sempre os 3 P's para tentar caracterizar essa cultura, que é uma cultura que ela transmite a passividade,
transmite a permissividade e transmite o preconceito. São esses três elementos que fazem parte da nossa cultura. Nós somos, desde cedo, ensinados, aculturados na passividade, porque elas nos dizem assim: espera, fica tranquilo, tu está sofrendo agora, tu é pobre, mas lá no reino dos céus tu vai ter tudo. Sempre transferindo para o futuro e exigindo que no presente a gente aceite as coisas com passividade. É a mesma coisa quando dizem que vocês são a geração do futuro. Novamente, joga tudo para o futuro, esperando que as gerações mais novas, os jovens, sejam passivos e esperem que tudo aconteça no futuro. Não sejam protagonistas. Deixe que nós, adultos, fazemos tudo para vocês. Não vão fazer, todo mundo sabe disso. Então, essa é a cultura da passividade. É simplesmente aceitar que no futuro nós vamos ter tudo, e não agora. Corolário dessa passividade é exatamente a permissividade. São quase irmãs, talvez a permissividade seja filha da passividade. Porque na medida em que eu sou passivo e que eu aceito as coisas como elas são, eu estou permitindo que as coisas aconteçam dessa maneira. É intrínseco eu estar deixando que a nossa sociedade seja como ela é e se transmita da maneira como ela vem se transmitindo. E essa cultura que nós temos de matriz religiosa monoteísta, ela também é fundamentalmente preconceituosa. E vejam bem, vou falar muito claro aqui, eu não sou contra e não estou sendo contra a religião. A religião, naquilo que compete de o aspecto espiritual das pessoas, é cada um, cabe a cada um. E deve ser respeitado que as pessoas procurem resolver e encaminhar suas questões espirituais. Mas nós temos um aspecto que foi, e isso é milenar, de que a religião não só cuida dos aspectos espirituais das pessoas, mas como se miscuiu em criar a cultura que forma a sociedade. E isso é o elemento estruturante, diferente do estrutural. O elemento estruturante se renova, se multiplica, se reorganiza, luta contra qualquer mudança que a sociedade queira fazer. E como é que ela faz isso? Imaginem o coronavírus. A cultura é o coronavírus, a cultura é um vírus. O objetivo dela é se multiplicar, se propagar. Não é matar as pessoas, é simplesmente se multiplicar. Da mesma maneira é a cultura. A cultura ela quer entrar na cabeça das pessoas e desde criancinha, desde que nasce, se transmitir aqueles valores que são valores, normalmente valores conservadores, com valores derivados de um fundamentalismo de costumes, de valores. E como é que a cultura faz isso? Assim como o coronavírus tem aquela proteína spike, que é aquele pininho, né, que ela tem em volta e que ele proporciona com que o coronavírus se aproxime das células e rompa a membrana e entre na célula e se multiplique e se propague, a cultura tem a sua proteína chamada educação. Não a educação formal de matemática, português. Isso também um pouco, mas nós vamos falar isso num outro vídeo. Mas a educação que se recebe em casa, a educação que se transmite na educação dos filhos. Essa educação, que é a transmissão de valores, de moral ou de éticas, que faz com que a cultura se propague, faz com que a cultura permaneça. Não é por menos que o movimento na década de 60 se chamou de movimento de contracultura. Por quê? Porque foi um movimento exatamente contra uma série de valores existentes naquela época na sociedade, valores esses que hoje nós estamos vendo estão recrudescendo. Nós temos um movimento muito forte na sociedade brasileira e isso tem que ser atentado agora, porque senão depois vai ser tarde. Quando a gente descobre um vírus, ou se atua imediatamente, ou ele acontece como o coronavírus, ele se esparrama pelo mundo inteiro e a cultura é assim. E essa cultura, que é a cultura que
permanece e que existe na sociedade brasileira, ela tem exatamente essa característica. Ela quer se propagar e quer entrar na cabeça de todo mundo para que todo mundo ensine seus filhos, seus netos, dentro sempre dos mesmos valores conservadores e valores fundamentalmente preconceituosos. É uma cultura que não é inclusiva, é uma cultura que é excludente. E é uma cultura passiva porque faz as pessoas aceitarem, por exemplo, que a sociedade tenha 70% de pessoas pobres ou abaixo da linha de pobreza e aceitem isso com na maior naturalidade, não se faça nada contra. Então nós vivemos numa cultura que cria esses aspectos. É isso que os jovens querem? Bom, se for, problema da juventude, problema de quando vocês tiverem 40, 50 anos, vão estar dentro dos sistemas e passando aquilo que aquela outra jovem falou, trabalhando, pagando conta e esperando para morrer. A questão não é decidir depois. O sistema é assim, a cultura que nós vivemos, ela faz com que as pessoas sejam passivas, porque quando elas se derem conta, já estão dentro do sistema. Ou começam a pensar agora, e esse é o objetivo, é não dizer verdades, elas estão todas aí, eu apenas coleto e reproduzo aqui, mas provocar o pensamento, provocar a análise, provocar a crítica e provocar, queremos uma sociedade assim, com esse tipo de cultura que se propaga, se reorganiza e que não permite que muitas coisas mudem? Vocês é que vão ter que responder. Esse é o aspecto importante da diferença entre estrutural e estruturante. Ou eu tenho foco em mudar as estruturas que já estão aí, ou eu tenho gasto a minha energia, parte ou grande parte da minha energia, para mudar aquilo que cria as estruturas, aquilo que faz com que algo seja estrutural. E no caso de uma sociedade é a cultura. E a cultura através da educação. Se faz pela educação que nós transmitimos, que fura as células, fura o cérebro das pessoas e incute nelas todo um conjunto de valores que continua gerando passividade, continua gerando permissividade e continua gerando preconceito. Isso é o que tem que pensar, isso é a proposta de pensamento, de diálogo. Vamos conversar sobre essa cultura que nós temos na sociedade brasileira, é ela que nós queremos, ou como nós podemos, vocês jovens, e talvez a gente, como eu disse, como coadjuvantes ajudando a mudar essa cultura e criar uma nova cultura que realmente seja inclusiva e que não seja preconceituosa. Porque senão, quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão estar repetindo sem querer, como eu fiz sem querer, expressar um preconceito que estava dentro de mim, só esperando uma oportunidade para se manifestar. Vou mudar a minha estrutura? Sim. Mas não adianta eu mudar ou meia dúzia mudarem, porque o grosso da sociedade continua, das famílias, das pessoas e das escolas, continuam transmitindo uma cultura, a cultura dos 3 P's. Passiva, permissiva, preconceituosa. Pensem nisso, essa pequena, sutil diferença que dá o foco das nossas ações, entre eu focar em derrubar uma estrutura ou focar em derrubar aquilo que constrói a estrutura, que é permanente e dinâmico. Tchau.